Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e neste momento nós iremos ler juntos o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Como eu tenho dito, nós estamos passeando pelas escrituras, lendo, permitindo que o Senhor ele ministre aos nossos corações, palavras pontuais para este tempo. Se você que está aqui sentir no seu coração de compartilhar essa palavra, compartilhar essas reflexões, de repente sentir de comentar alguma coisa aí debaixo desse vídeo, fique livre para fazer, fique livre para se permitir ser usado por Deus, que juntos nesse propósito nós possamos alcançar outros milhares. Cada um de nós somos ministros da palavra, estamos aqui para sermos agentes de transformação e é um prazer te servir com a minha voz. E o desejo do meu coração é que esta palavra, esse tempo juntos, possam impactar o meu coração, continuar trazendo nuances do alto para mim e para você que está me ouvindo. Amém? Diz assim, a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o precioso ungento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que os de hoje, pois nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. A sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegra-te do bem, mas no dia da adversidade considera: Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Bom é que retenhas isto, e daquilo não retires a tua mão. O homem que teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te critica. Pois sabe no teu coração que muitas vezes tu mesmo criticastes outros. Tudo isso examinei com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe esta, o que já se foi, e muito profundo. Quem o achará? Assim determinei em meu coração saber, examinar e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não a achei. Isto tão somente achei: Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Sabedoria é o ponto central desse livro. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tanto se fala, de sabedoria nesse tempo.
Existe uma sabedoria que ela nasce do próprio homem, mas essa não é a sabedoria genuína. A sabedoria genuína é aquela que vem do próprio Senhor. E essa sim nós precisamos buscar ela mais do que o ar que respiramos. Aqui nós precisamos meditar de forma profunda sobre essa sabedoria que vem do alto. Aqui Deus está nos chamando para que nós possamos avaliar as nossas aparências e realmente examinar como somos interiormente. Pelo menos eu me sinto estimulada quando eu leio esse capítulo. O capítulo começou dizendo que é melhor ter um bom nome do que muito perfume. Isso me faz questionar como que nós temos vivido, como que as pessoas me enxergam. Agora eu nem falo no plural, eu falo de forma pessoal e que você possa trazer isso para a singularidade também. Como as pessoas te enxergam? Às vezes a gente se concentra muito nesses questionamentos, mas mais do que isso, nós precisamos nos atentar em pensar quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito, como Deus me vê, como Ele me enxerga, o que Ele pensa sobre mim. E muitas vezes nós investimos tanto nas coisas deste mundo, deste plano, e nós nos esquecemos de nos conectar com o Senhor de uma forma que, quando nós entendermos realmente quem somos nele, nós entenderemos os pensamentos dele a nosso respeito, sobre integridade, sobre constância, sobre caráter. E nós nos iremos permitir deixarmos sermos transformados constantemente, aperfeiçoados pela palavra dele que nos liberta, que nos conduz, que nos direciona. Aqui também o texto diz algo que nos faz pensar, pelo menos novamente falando de mim. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Não porque Deus quer tristeza no nosso meio, mas porque é nos momentos profundos de tristeza, quando algo nos confronta de fato, que nós vamos perceber o que realmente importa, que nós vamos realmente avaliar o que tem moldado a minha vida e a sua. Que nós possamos de fato buscar essa sabedoria do alto, mais do que aquele riso fácil, mais do que a sabedoria que permanece. Porque a sabedoria que permanece aqui neste plano, ela é rasa. Se nós nos permitirmos sermos pessoas sábias em Deus, nós iremos conhecer profundezas ocultas no Senhor. Nós somos pessoas imediatistas muitas vezes. Às vezes, no fundo, nós sabemos o que Deus espera de nós, mas nós escolhemos os atalhos. E aqui também fala muito sobre impaciência, sobre raiva, sobre nostalgia. Às vezes nós nos pegamos achando que o passado foi melhor, não é mesmo? Por que é tão difícil viver o hoje? Você saberia me responder? Por que a nossa alma ela fica sempre buscando algo a mais? Por que ela tem tanta dificuldade em contemplar o agora? Será que o Senhor ele não está justamente aqui, nesse momento presente que nós estamos falando sobre este capítulo? Será que Ele não está naquilo que nós estamos vivendo constantemente? De forma muitas vezes imperceptível? Nós precisamos nos atentar, aprender a contemplar coisas que muitas vezes não são tão interessantes, não são tão apreciáveis, para que nós possamos conhecer de fato o nosso Pai, o nosso Abba. Abba significa paizinho, esse Pai que nos acolhe, que nos ensina, que nos constrange em amor. Eclesiastes nos ensina também que nós não somos bons o tempo todo. Ninguém é justo o tempo todo, ninguém é perfeito. Nós somos aperfeiçoados em Cristo constantemente, até a vinda dele, até o retorno.
E muitas vezes o nosso orgulho, ele estabelece muros. E nós não conseguimos verdadeiramente conhecer o Senhor de forma inteira. Então que nós possamos nos permitir sermos despidos, que nós possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes diante do Senhor, para que nós, muito mais do que sermos conhecidos por Ele, porque Ele já conhece as nossas entranhas, mas conhecê-lo em verdade. Conhecê-lo nas profundezas, através de um relacionamento genuíno. Nós vivemos num mundo cheio de complexidade, contradições, mas a sabedoria verdadeira, como eu disse lá no início, ela é o princípio de todas as coisas. O temor do Senhor nos aponta para essa sabedoria. E somente esse temor irá nos permitir viver a vida da forma que o Senhor nos convida a viver. O Senhor não nos promete uma vida sem dores, mas Ele nos dá direcionamento mesmo mediante as dores. O Senhor, Ele não impede as perguntas. Se nós formos vasculhar a palavra de Deus, tem muitos questionamentos constantemente. Mas o Senhor nos ajuda a mesmo diante das perguntas, continuar buscando novas perguntas, porque todas as vezes que uma pergunta for respondida, tenha certeza que novas perguntas irão surgir. Todas as vezes que você obter uma resposta, novas perguntas irão surgir. Guarde isso no seu coração. O Senhor, Ele não vai me tornar e não vai te tornar melhores que outras pessoas, mas se nós nos permitirmos, Ele vai nos tornar mais conscientes em quem somos nele. Amém? Que eu e você possamos verdadeiramente entender quem somos em Deus, que nós tenhamos essa mente fluida no Espírito, que o Espírito Santo ele possa nos convencer daquilo que muitas vezes nós acabamos aprendendo através dos ambientes, através do que ouvimos, através do que aprendemos, mas que Ele possa nos permitir entender quem Ele é através da palavra, que é pão, que é liberdade, que é transformação, que é direção, que é remédio, que é tudo aquilo que necessitamos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos nos permitir sermos guiados e que nós sejamos aperfeiçoados constantemente, todos nós que estamos aqui nesse momento, que eu e você possamos nos permitir sermos aperfeiçoados naquele que pode todas as coisas e vai me usar e vai te usar como afluentes daquilo que somente o Senhor pode fazer, não por causa de mim, não por causa de você, mas apesar de nós, Ele ainda assim irá nos usar para que nós possamos compartilhar essa palavra que é tão rica e através das nossas simplicidades e muitas vezes das nossas incapacidades, porque nós nem conseguimos entender na profundidade o que Ele quer nos dizer. Tem muitas coisas ocultas que o Senhor não nos revela porque nós ainda não temos entendimento para entender, mas ainda assim Ele nos guia com amor, com compaixão, com graça, que eu e você possamos entender isso, em nome de Jesus. Amém? Sinta o meu abraço e te encontro no próximo áudio.